Nós, meus amados, meus irmãos, meus amigos, amando nações, esse é o tema sugerido para esse congresso, o 23º Congresso de Missões das Assembleias de Deus de Imperatriz, amando nações. E o texto diz que Deus amou o mundo, nações, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, e a prova do amor é que Ele deu. Ele sabia o que estava fazendo. Ninguém jamais foi tão administrador do que tem como Deus. Deus tinha apenas um filho, mas Ele não se preocupou em dá-lo, porque sabia o que estava fazendo. Ele sabia que estava seguindo a lei da semeadura e da ceifa. Ele estava sacrificando um filho para receber de volta milhões e milhões de filhos. Deus só tinha um filho na eternidade, mas hoje, quem é filho de Deus aqui? Olha quantos filhos nós já temos aqui, por causa do investimento que Deus fez, dando o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós só podemos, meus amados, amar missões, amar nações, se o amor de Deus estiver em nós. Eu não posso amar nações, porque nações são pessoas, não é coisas. O homem tem facilidade de amar coisas, mas nós não estamos falando de amar coisa, mas amar nações, pessoas. Só conseguimos amar pessoas se o amor de Deus estiver em nós. Se o amor de Deus não estiver em nós, jamais conseguiremos amar missões ou nações. Esse amor de Deus é que faz com que uma pessoa tenha coragem de investir a sua própria vida nesse projeto chamado missões, porque ele tem o amor de Deus no coração, e o amor de Deus nos faz amar as pessoas, nos faz amar as nações. E todo crente verdadeiro, o crente verdadeiramente salvo, ele tem o amor de Deus no coração. A pergunta é se eu sou esse crente verdadeiramente salvo. Porque se for, aquele que é verdadeiramente salvo, ele tem o amor de Deus no coração. Paulo escreve em uma das suas cartas, carta aos Romanos, capítulo 5 e o verso 5, ele diz: o amor de Deus está, ele não disse esteve, nem estará. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você recebeu o Espírito Santo de verdade, então o amor de Deus já está derramado no seu coração. Se você tem o Espírito Santo, verdadeiramente tem o amor de Deus. E se tem o amor de Deus, você consegue amar nações. Não basta ter o encontro, simplesmente. Às vezes a pessoa diz assim: quem tem o encontro com Jesus nunca mais será a mesma pessoa. Isso é muito relativo. A Bíblia está cheia de pessoas que tiveram encontro com Jesus e continuaram as mesmas pessoas. O encontro
nem sempre nos faz com que nós tenhamos amizade com a pessoa que tivemos o encontro. E para fazer a vontade de Deus, é preciso termos amizade com Jesus. Muitas pessoas nas Sagradas Escrituras se encontraram com Jesus e não tiveram as suas vidas transformadas. Foi apenas um encontro, apenas viram Jesus, falaram com Ele, mas não o reconheceram como sendo Ele o Salvador. E a gente já pode começar de cima, não é nem de baixo, de cima para baixo. O sumo sacerdote Caifás, Anás e Caifás estiveram com Jesus presencialmente, falaram com Ele, fizeram perguntas para Ele, e depois daquele encontro eles continuaram as mesmas pessoas, não mudaram, não, porque simplesmente ter um encontro com Jesus não muda as pessoas. Para mudar as pessoas é preciso andar com Ele, não é só se encontrar, não. Muitos se encontraram com Jesus, mas o encontro não transforma, não muda o caráter. Para mudar o caráter de uma pessoa, para que uma pessoa fique parecida com a outra, é preciso convívio. As pessoas me veem e veem a irmã Amélia, com quem eu estou casado há 37 anos, aí dizem que eu pareço com ela. Ela é branca e eu sou preto. Ela é bonita e eu sou feio. Mas as pessoas dizem: o senhor parece com a irmã Amélia. Por que parece? Convívio. O convívio. São 37 anos comendo feijão juntos. Aleluia. Esse convívio, andando junto, dormindo juntos, nos fez ficar parecido um com o outro. É assim também com Jesus. Não basta ter um encontro com Ele. O jovem rico chegou para Ele, disse: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus explicou tudo direito para ele. Aleluia. E ele disse: isso aí tudo eu já fiz, tem mais alguma coisa? Jesus diz: ainda te falta uma coisa. Falta o quê? Largar as coisas e vir para mim. Vende tudo quanto você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Veja que Jesus não disse nem para vir a Ele primeiro, disse: larga tudo. Quando tu largar tudo, tu já tem um tesouro. Depois tu vem e segue-me. A Bíblia diz que ele entristeceu-se e saiu profundamente angustiado, porque ele não tinha coragem de largar as coisas por causa de Jesus. Ou seja, a sua vida não mudou com aquele encontro, porque o encontro não muda. Tem muitas pessoas que a gente pergunta, fala com eles sobre a salvação, ele diz: eu tive um encontro com Jesus. Amém, graças a Deus por esse encontro. A pergunta é: desse encontro surgiu uma amizade? Aleluia. Você tornou-se amigo de Jesus através desse encontro? Aleluia. Se você se tornou amigo dele, eu tenho certeza, não ficou só no encontro. Ninguém consegue encontrar-se uma vez só com uma pessoa, aleluia, e se tornar amigo e nunca mais querer se encontrar com ele de novo. Quando a gente se encontra com alguém e se torna amigo, a gente quer se encontrar mais vezes. E para se tornar amigo de Jesus, é preciso andar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Pilatos encontrou-se com Jesus, teve um encontro pessoal, frente a frente, conversou. E Pilatos tinha uma ideia vaga de quem era Jesus. Ele perguntou: tu és o rei dos judeus? E Jesus abriu para ele o verbo e disse: eu para isso nasci
e para isso vinha ao mundo, para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos faz a pergunta mais boba da história, quando pergunta: e o que é a verdade? E a Bíblia diz que Jesus calou-se, não respondeu, porque a pergunta foi mal feita. A pergunta não seria o que é a verdade, a pergunta seria: e quem é a verdade? Porque a verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa. Jesus, se ele tivesse perguntado: e quem é a verdade? Ele teria dito, como disse antes: eu sou a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Para amar nações é preciso ter amizade com Jesus, o primeiro missionário da história. Bendito seja o nome do Senhor. O primeiro que foi enviado a esta terra como missionário foi ele. E se alguém quer amar as pessoas, amar nações, como nós nos propomos através desse congresso, amando nações, é preciso conhecer a Jesus verdadeiramente e ser amigo dele, não só de um lado, do seu lado, tem que ser amigo também do lado dele. Eu costumo dizer, mano, que é fácil eu dizer que sou amigo do prefeito. É fácil eu dizer, eu sou amigo do prefeito. Agora, resta saber se o prefeito diz que é meu amigo. Aquela jovem lá de Cantares, elas conhecia os dois lados dessa história, ser amigo de verdade. Ela disse assim: eu sou do meu amado. Se ela tivesse parado só aqui, isso aqui não seria nada, não seria nada, porque todo mundo é de Deus. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todo mundo é de Deus. Quando você vai pregar o evangelho para alguém, diz: não, eu já sou de Deus. Não está mentindo, não é verdade. A pergunta seria: Deus é seu? Aleluia. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aleluia. É os dois lados. Abraão nunca disse que era amigo de Deus, foi Deus quem disse que era amigo de Abraão. Aleluia. Abraão, meu amigo. Não foi Abraão que esnobou dizendo: eu sou amigo de Deus. Não, foi Deus quem disse: jamais faria coisa tão grande sem antes conversar com Abraão, meu amigo. Aleluia. Crente que ama nações, ele precisa ser amigo de Deus, andar com ele. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém tem amor, amados, de Deus e ama nações. Ninguém tem amor, o amor de Deus, e ama nações. Primeiro, sem que ele, essa pessoa, esse crente, essa pessoa, ela tenha pecadores especiais, pessoas especiais. Eu diria pecador, como as pessoas gostam de dizer, aquelas coisas interessantes, aquilo que é interessante para você, pecador de estimação. Ninguém que ama a Deus e ama nações tem pecador de estimação. Como é isso, pecador de estimação? Você escolhe a quem você quer pregar. É como se você escolhesse as pessoas que você quer que seja salvo. Eu vou pregar para esse grupo aqui, aquele lá, não. Quem tem realmente
o amor de Deus e ama nações, Ele não tem um povo de estimação como Jonas. Jonas, Deus disse: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A Bíblia diz que Jonas se levantou, mas foi para ir para outro rumo. Por quê? Porque Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Ele conhecia o amor de Deus, ele sabia a longanimidade de Deus, a capacidade que Deus tem de amar. E ele disse: se eu for, eu prego para aquela nação vai se arrepender e Deus vai perdoar. Ele não queria, aquela nação era inimiga do seu povo. Ele estava escolhendo a quem pregar. Estava faltando o amor de Deus verdadeiramente no coração, porque o amor de Deus nos faz amar nações. E ele escolheu aquele povo para ele. Não merecia, como se houvesse alguém que merecesse. Ele disse: esse daí não, eu sou pregador, sou profeta para salvar outros povos, esse não. Ele foi para outro rumo, aleluia. Mas Deus, quando chama alguém e dá para ele uma tarefa, Deus quer resultados, aleluia. Ele foi para outro rumo. E vocês conhecem o que aconteceu com o profeta Jonas. Ele levou sobre si uma repreensão de Deus. Ele quase coloca muitas vidas a perder por causa da sua desobediência e falta de amor. Um navio todo, praticamente uma carga de um navio todo se perdeu por causa do profeta, até que ele cai em si e ele resolve abrir a boca e dizer: olha, a causa dessa desgraça sou eu, enquanto eu estiver aqui, porque este não é o lugar que Deus quer que eu esteja. Enquanto eu estiver aqui, essa desgraça vai continuar. Aí alguém disse: o que a gente faz contigo? Me joga aí, me joga no mar, e quando vocês me jogarem, vocês vão ficar livres desse peso, e o navio de vocês vai seguir em paz. Jogaram Jonas no mar, e veio bonança para o navio, mas veio tempestade para Jonas, aleluia. A Bíblia diz que veio um peixe grande e engoliu o profeta. Deus é melhor do que eu, e é muito, amado. Eu tinha mandado um tubarão e não ia engolir ele inteiro. O tubarão ia primeiro degustar ele para depois engolir. Mas Deus é bom. Ele mandou um peixe aí da boca grande, parece que sem dentes, e engoliu. Coitado do peixe, não é nem de Jonas. Eu disse uma vez lá na congregação que não existe comida mais indigesta do que crente rebelde. É a comida mais indigesta que existe, crente rebelde. Peixe engoliu um crente rebelde. Foram 3 dias de ânsia, de angústia para o pobre do peixe. Só se salvou quando vomitou aquele troço lá fora. Quando ele cai lá fora, a voz de Deus vem de novo: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega a mensagem que eu te mandei. Não é você que vai escolher a mensagem, é a mensagem que eu já te disse. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem que eu te mandei pregar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele, o verdadeiro crente que ama a Deus e que ama nações, aleluia, como pregador, ele é um carteiro de Deus. O carteiro, o pregador, o carteiro, ele não escolhe nem a mensagem e nem o endereço.
Aleluia. É assim que o carteiro faz. Ele recebe a mensagem e no rótulo já está o endereço para quem ele vai entregar. Ele não tem o direito de mudar nem o teor e nem o endereço da mensagem. Era isso que Jonas estava querendo fazer. Primeiro ele mudou o endereço da mensagem, queria levar para outro rumo. Deus diz: não, a mensagem é para cá. E quando o peixe vomita ele, que Deus fala a segunda vez, Deus disse: prega o quê? A mensagem qual? A mensagem que eu te falei. Não muda não, é a mensagem que eu te falei, é a mensagem que você vai pregar para ele. Bendito seja o nome do Senhor. E vocês sabem, Jonas foi, aleluia, e a cidade foi salva, porque Deus sempre tem razão. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe povo, amado, povo que não mereça ouvir a palavra de Deus. Não é você que vai escolher quem deve, quem não deve ouvir. Não, todos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho. A quantas criaturas, Senhor? A toda criatura. Se eles vão crer, isso é problema dele. Mas a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Como pregador, ele não muda o endereço nem o teor da mensagem. Aleluia. Mas ele também, ele, na sua vida, ele é a carta. Como pregador, ele leva a carta à pessoa certa. Mas ele também, ele é a carta. Como carta, ele precisa andar direito, porque a carta do crente não está fechada. A carta do crente, Paulo diz que ela está aberta e lida. Aleluia. A Bíblia, nós acabamos de ouvir aqui, nem todo mundo sabe ler a Bíblia, nem todo mundo pode ler a Bíblia, mas a vida do crente todo mundo pode ler, porque ela já está aberta e lida por todos os homens. Bendito seja o nome do Senhor. A vida do crente, ela é um livro aberto. Eu disse uma vez que existe 3 tipos de crente. O crente que prega o evangelho, esse é aprovado por Deus. E o crente que não prega o evangelho, esse é reprovado por Deus. Mas existe um terceiro, aquele que atrapalha a pregação do evangelho. O primeiro é aprovado, o segundo é reprovado e o terceiro é condenado. Ele atrapalha. Como ele atrapalha? Com a vida, porque ele diz que é crente, mas é como eu disse lá no Campo 3 essa semana, ele é um pescador de rede suja. Aleluia, pescador de rede suja. Jesus, ele encontrou um grupo de pescadores no mar da Galileia, e 3 evangelistas, os 3 primeiros evangelistas, contam a mesma história, a história do encontro de Jesus e os pescadores. Um evangelista diz: ele encontrou uns pescadores que estavam consertando as redes. O outro diz: os pescadores estavam lavando as redes. E o outro diz: os pescadores estavam lançando as redes. E o que mesmo eles estavam fazendo? Tudo. Eles estavam costurando, estavam lavando e estavam lançando a rede. Aleluia. Porque não se pode lançar a rede de qualquer jeito. A rede do pescador tem que estar limpa. Aleluia. Limpa. A rede é a vida. A vida. Vida limpa. Aleluia. Um sermão
por mais convincente que ele seja, por mais bem elaborado que ele seja, não tem a capacidade de convencer como alguém que tem uma vida cristã limpa, resplandecente diante das pessoas. Não adianta o sermão ser bonito, bem elaborado, e a pessoa está ouvindo lá de longe e pergunta: quem é o pregador? Alguém diz: é fulano de tal. Diz: prega bem, mas me deve 2 botijão de gás, nunca pagou. A rede é suja, pescador da rede suja, atrapalha o evangelho. Enquanto alguém está pregando a palavra de Deus, alguém está dizendo para ser crente, como crente fulano de tal, eu preciso ser quem eu sou. Não está ajudando em nada. Não quer ajudar? Não atrapalha. Sai da frente. Não quer ajudar? Sai da frente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele é a carta. O missionário crente é a carta de Deus, que é aberta e lida. Ele prega com a vida. Eu vi uma história de 2 missionários que enviaram um missionário. E sempre que a gente envia missionário, a gente quer saber de notícia do missionário que a gente envia. A Imperatriz já envia missionário há 29 anos. E eu estou aqui quase do começo. Começou em 92, eu cheguei. Começou em 92, eu estou no começo. Começou em 92, eu já estava aqui desde 85. Eu estou aqui desde 85. Ou seja, quando começou a enviar missionário, eu já estava aqui fazendo parte dessa igreja. E a gente sempre quer o resultado, quer que o missionário escreva. E disse que enviaram o missionário e ele nunca escreveu, nunca mandou notícia, sumiu, desapareceu. Aí resolveram enviar outro missionário para a mesma cidade, já que aquele nunca deu notícia, vamos mandar outro para lá. Aí mandaram um outro missionário, pregador, evangelista, e ele foi. E quando ele chega na cidade, ele pega um carro de som, coloca na rua, disse: hoje, essa noite, na praça central, vai acontecer uma cruzada de milagre, de poder. E fez aquela propaganda grandiosa. À noite, a praça não cabia de tanta gente. E ele pregou uma mensagem linda, contou a história de Jesus, toda a história de Jesus, como Jesus nasceu, viveu. Ele contou aquela história linda de Jesus Cristo. Quando ele terminou o sermão, as pessoas vieram até ele, abraçaram, disseram: oh, que coisa maravilhosa. E aí perguntaram, e ele perguntou: mas maravilhoso por quê? Ele disse: porque nós somos as pessoas mais felizes da terra. Por quê? Porque esse homem que o senhor acabou de contar a história dele, ele mora aqui na nossa cidade. Mas mora aqui como? Você não ouviu falar que ele morreu? Mas o senhor também não disse que ele ressuscitou? Sim, ressuscitou. Pois se ele ressuscitou, ele mora aqui. A gente conhece ele. Agora o missionário é que queria agora conhecer essa pessoa. E aquela multidão saiu na frente, o missionário atrás. Lá quase fora da cidade, uma casinha pequena, simples, batendo na porta. Quem sai, mano? O missionário que foi enviado, que nunca mandou uma carta dizendo o que estava acontecendo naquela cidade. Ele nunca pregou um sermão. Ele apenas viveu na cidade a vida de Cristo. Viveu a vida de Cristo. No dia que as pessoas ouviram falar de Cristo, do Salvador, as pessoas se converteram a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque ele não sabia pregar com palavras, mas ele pregou com a vida. A sua vida era um livro aberto e lido, contando a história. Quando eles ouviram falar da história de Jesus, eles identificaram aquele homem como se ele fosse Jesus. Aleluia. De tanto que ele vivia a vida
de Cristo. Quem ama nações, irmão, ele ama uma pessoa como se fosse uma multidão. Aleluia. Tem pessoas que dizem que amam nações, mas ele só consegue pregar para grandes multidões, grandes congressos. Quando é convidado, primeiro quer saber onde é no estádio, o templo é grande, quantas pessoas comportam. Ou seja, ele diz que ama nações, mas uma pessoa para ele não vale muito. Quem ama verdadeiramente nações com o amor de Deus, uma pessoa vale tanto quanto uma multidão. Filipe, amados, era um diácono. Quando a perseguição chegou em Jerusalém, ele fugiu, ele correu para Samaria. Mas quando chegou em Samaria, ele pregou o evangelho, ele semeou o evangelho, e uma grande igreja em Samaria foi erigida, cresceu rapidamente, uma grande igreja naquele lugar. Mas a Bíblia diz que quando aquela igreja estava no auge, muita gente, milagre acontecendo, pessoas se convertendo, até o macumbeiro da cidade se converteu com a pregação de Filipe. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo disse a Filipe: Filipe, sai daqui, desce, aleluia, a estrada, o caminho que liga Jerusalém a Gaza, que é deserto, um caminho deserto. Vai lá, Filipe. Já pensou, mano, largar uma grande multidão por causa de uma pessoa? Aleluia. Uma pessoa. Deus sabia que quando Filipe chegasse lá, aonde ele estava mandando, seria exatamente a hora em que um homem vinha de Jerusalém, vindo da festa, montado no seu carro, aleluia, cheio de alegria, porque tinha participado da festa do judeu, mas não conhecia Jesus, e Jesus já havia dito: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mais que a pessoa seja uma pessoa boa e tente servir a Deus diretamente, ele não consegue se não for através de Jesus. Ele precisa conhecer Jesus. O eunuco não conhecia Jesus. Ele vinha lendo o livro do profeta Isaías, aquela história bonita: foi levado como ovelha muda aos matadouros. Ele não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Mas ele não entendia nada daquilo. E o Espírito Santo diz: corre. Imagine agora o pastor da igreja grande de Samaria correndo atrás de um carro puxado a cavalos. Ele correu, acompanhou o carro e saiu correndo, emparelhado com o carro, e perguntando para o camarada: tu entendes o que tu estás lendo? Diz: como eu vou entender se alguém não me explica? Aleluia. E ele, percebendo que Filipe sabia do que ele estava lendo, a Bíblia diz que ele colocou Filipe no carro, aleluia, e Filipe esclareceu as escrituras para aquele homem, e ele creu no Senhor Jesus Cristo, e foi batizado, e saiu salvo, glorificando a Deus, em direção à sua cidade, porque tinha um homem, um diácono, que amava nações com o amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Filipe, ele largou tudo por causa de uma alma, aleluia. Imagine o que Jesus largou por causa de você. Imagine o que Jesus largou por tua causa, aleluia. Os homens, a história fica admirada de um homem, parece que em 69, ter subido e pisado na lua. É o maior feito da humanidade. Um homem subiu e pisou na lua. Oh, grande coisa!
Para mim, o maior feito não foi esse. O maior feito não é o homem subir e pisar na lua. O maior feito foi Deus descer e pisar na terra por causa de você. Esse é um feito grande. Jesus largou tudo lá em cima e desceu aqui embaixo nesse lixo por tua causa, por minha causa. E hoje a gente levanta a mão e diz: eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo. E enquanto isso, almas estão morrendo do lado de fora, e a gente fazendo congresso e dizendo: eu amo nações. Será que ama mesmo? A última pesquisa que tivemos aqui em Imperatriz, e olha que Imperatriz é considerada a igreja mais missionária do Brasil. Imperatriz é a igreja mais missionária do Brasil. Mas nas últimas pesquisas, no congresso passado, eram 13% dos crentes das Assembleias de Deus de Imperatriz que contribuem todos os meses com missões. Não sei se esse percentual já melhorou. 13%. Eu amo nações. Será que ama? Deus amou o mundo e fez o quê? Deu. E deu. Aleluia. Não é só dizer que ama, é provar que ama, mostrar que ama. Como? Fazendo, dando. Se não pode dar coisas, dinheiro, dar vida, como muitos missionários, mais de 500 estão no campo hoje, servindo a Deus. Largaram tudo aqui, o aconchego da família, estão lá no campo deles, vivendo nesse aperto econômico que o mundo, que essa crise mundial se nos impôs. Aleluia. Mas nós, durante toda essa pandemia, não trouxemos nenhum missionário de volta por falta de comida, porque a gente não manda missionário para o campo acreditando em nós, a gente manda acreditando em Deus, e Deus sustenta todos aqueles que Ele envia, sabe? E aí você diz: e por que o Senhor quer que eu contribua? Para que você tenha a alegria de dizer: eu faço parte dessa obra, eu faço parte dessa obra. Deus pode fazer isso sem você, mas Ele quer que você tenha alegria de dizer que faz parte. Você é parte desse projeto de Deus. É o que Deus quer. Não é que Ele precise de você, não. Ele quer que você seja útil, porque na casa de Deus, do chamado de Deus, crente salvo, não existe crente salvo inútil. Não, todo crente salvo é útil na casa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem ama nações é uma pessoa, para ele vale como se fosse uma multidão. Jesus, ele pregava para multidões, é verdade, eu estou terminando. Aleluia. Mas ele também se ocupava com uma pessoa. Uma pessoa. Imagine Jesus, irmão, as multidões atrás dele, 15, 20 mil pessoas querendo ouvir Jesus. E Jesus não se impressionava com aquilo. Aleluia. Ele parou na beira de um poço de Jacó, lá em Samaria. Aleluia. E ali ele prega para uma pessoa. Aleluia. E era uma pessoa que no julgamento do seu tempo era uma pessoa desprezível. Era uma mulher samaritana. Uma mulher samaritana. E Jesus, ele teve a capacidade de se humilhar diante daquela mulher, diante da mulher. Uma vez, a irmã Ruth, esposa do pastor Raul, conversando, a gente viajava muito quando eu
congregava aqui desse lado da cidade, viajava muito, e a gente estava conversando sobre humildade. A gente falou de alguém lá que era uma pessoa importante e uma pessoa mais simples, e falou sobre humildade. A gente querendo que aquela pessoa simples, na nossa visão, ela estava errada, precisava se humilhar para aquela pessoa que era importante. A irmã Ruth disse: mas a pessoa simples já é humilhada, só em ela ser pobre diante do outro que é rico, ela já quer que se humilhe mais ainda, ela já está humilhada, ela já é humilde. Então, quem tem que se humilhar é o que se acha grande. O que se acha grande é que tem que se humilhar. Jesus fez isso. Por que eu digo que Jesus se humilhou? Porque quem é que pede, mano? Quem pede é quem tem necessidade. Quem precisa é quem pede. Eu não vou pedir para alguém que tem menos do que eu. Eu vou pedir para alguém que, na minha visão, naquele momento, ela pode mais do que eu. E Jesus chegou para aquela mulher e disse: dá-me de beber. Ele quebrou toda a estrutura dela, porque ela jamais imaginou que um judeu tivesse coragem de cumprimentá-la, e não só cumprimentar, se humilhar ao ponto de lhe pedir alguma coisa. Aleluia. Não é só um judeu falar com o samaritano, é um judeu, um mestre judeu, se humilhar e pedir, como um dependente de alguém, pedir alguma coisa: dá-me de beber. Aleluia. É como se ele dissesse: eu preciso da tua água. Ela disse: como pode? Ficou assustada. Como pode, sendo tu judeu, ou seja, importante, grande, me pedir de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Aleluia. Jesus diz: ah, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, ele criou uma situação a pregar o evangelho. Paulo disse para a gente pregar a tempo e fora de tempo. Como é que prega fora de tempo? É isso que Jesus fez. Ali não era tempo de pregar, porque judeu não fala com o samaritano, principalmente uma mulher. Mas ele pregou fora de tempo. Ele criou uma situação, um diálogo, e pregou para aquela mulher a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus, ela nunca volta vazia. Bendito seja o nome do Senhor. Ela vai exatamente gerar aquilo para qual ela foi enviada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeiro sinal, mano, de alguém que realmente conheceu a Deus, conhece a Deus, recebeu Jesus, recebeu a salvação, ele quer adorar. Fique de pé por um instante. Ele quer adorar. Na hora que ele recebe ao Senhor, a primeira coisa, ele quer adorar o Senhor. Aquela mulher, quando ela percebe que Jesus é o Messias, ela já pergunta logo: Senhor, como é que a gente faz para adorar? Onde é que a gente adora? Como é que a gente adora? Aleluia. Ela já queria entrar na presença de Deus em adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus, como missionário, ele não pregava só para as multidões. Ele se importava com uma pessoa. Do meio de uma multidão, ele ouvia o grito de uma pessoa. Aleluia. Talvez você diz: por que ele não ouvia todos os gritos? Porque eram milhares de pessoas que gritavam quando Jesus passava. E a gente percebe ele atendendo algumas pessoas, daquelas que gritavam. Aleluia. Porque ele atendia, mano, aquelas pessoas que gritavam por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele fazia. Aleluia. Você entendeu? Você entendeu isso?
Eu vou encerrar perguntando: por que Jesus atendeu Bartimeu? Por que ele atendeu? Só tinha Bartimeu cego nas beiras de estrada? Não. Por que ele atendeu Bartimeu? Alguém disse para Bartimeu que quem vinha, a multidão que vinha, era por causa de Jesus de Nazaré da Galileia. Quem é que vem aí? Alguém disse: Jesus de Nazaré da Galileia. Aí ele começa a gritar, mas ele não grita Jesus de Nazaré da Galileia. Por quê? Ele não grita Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus de Nazaré, as pessoas viam o Nazareno como aquele que fazia milagres, prodígios. Ele chamou Jesus filho de Davi. Jesus, filho. Aí Jesus, oxe, alguém está me chamando por aquilo que eu sou. Aleluia. Alguém não está me chamando por aquilo que eu faço, está me chamando por aquilo que eu sou. Porque Jesus, ele na verdade é filho. Só quem cria no Messias, só quem acreditava que Jesus era o Messias, o identificava como filho de Davi. Aleluia. Jesus não atendeu Bartimeu porque ele gritou mais alto que todo mundo. Não, é o teor do grito, aquilo que ele estava gritando: Jesus filho de Davi. Não é o que Jesus fazia, é quem Jesus era. Aleluia. O Salvador era como se ele dissesse: Jesus, Salvador do mundo, tem misericórdia de mim. Porque se ele tivesse chamado Jesus só pelos milagres, talvez Jesus o atendesse e até o curasse, como ele fez com muitas pessoas. Ele curou muitas pessoas, mas para poucas pessoas ele disse: você está salvo. Aleluia. Ele só disse: você está salvo para aqueles que acreditaram que ele é o Messias. Aleluia. Por isso ele disse: o que é que tu quer que eu te faça? Que eu veja. Depois vê. E o que mais? A tua fé te salvou. Aleluia. Porque ele creu que ele não era apenas alguém que curava, ele acreditava que ele é o Messias. Ele curou 10 leprosos, mas só salvou um. Aleluia. Por que ele salvou um? Porque aquele que voltou acreditando que ele é o Salvador da humanidade. As nações precisam saber disso. E não existe outro povo na terra que esteja capacitado a ensinar as nações, a não ser a igreja. Só a igreja tem autorização. Escutem, só a igreja tem autorização para pregar o evangelho de Jesus. Quando Jesus aparece depois de ressurreto, ele diz aos discípulos: quem é discípulo de Jesus aqui? Aleluia, levante a sua mão, você que é discípulo de Jesus. Ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Da mesma forma que eu fui enviado pelo Pai, eu envio a vocês. Só a igreja tem a mensagem da salvação. Só a igreja. Não espere outro povo. Não espere outro povo. E esta geração aqui, essa geração, ela é da tua responsabilidade. A geração passada não é da tua conta, a geração futura também não, mas esta geração é da nossa conta, sim. Aleluia. E ontem eu vi entrando aqui milhares de crianças entrando aí. Vai vir. Alguém disse no meu ouvido: a próxima geração já está segura.
Aleluia. E eu disse: essa aí não é a próxima geração, essa daí é essa geração. Aleluia. Essa já é dessa geração. Os nossos filhos não é a próxima geração. Aleluia. Os nossos filhos fazem parte dessa geração e nós somos responsáveis por ele. Esse negócio de dizer criança é o futuro não, criança não é futuro, criança é presente. A gente tem que ganhar a criança é agora, porque alguém já disse com muita sabedoria que o coração de criança é de quem chegar primeiro. Aleluia. E eu fiquei feliz quando eu vi aquelas crianças aqui. Eu percebi que nós chegamos primeiro no coração das nossas crianças, com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essas crianças que fizeram aquele ato ontem à noite aqui, aquilo vai marcar suas vidas para sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos responsáveis por esta geração, amando nações. Eu gostaria de orar. Aleluia. Tem alguém aqui que não é crente? Alguém aqui não é evangélico? Levante a sua mão assim para a gente conhecer. Tem alguém aqui que não é evangélico? Aleluia. Parece que não. Aleluia. Mas eu vou orar. Eu quero orar com você que você descobriu essa noite que você ainda não amava nações. Você tem coragem de se identificar, de se destacar e vir um pouco aqui mais perto? Você que descobriu, pelo que ouviu, você disse assim: eu na verdade eu não amava nações. Aleluia. Mas eu vou amar a partir de hoje. Aleluia. Tem coragem de se destacar, de sair do meio das pessoas? Eu sei que é difícil, ninguém quer fazer isso publicamente, mas Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante das pessoas, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Não deixe que Jesus se envergonhe de você. Aleluia. Se você nesta noite foi tocado e você descobriu: eu não amava nações, na verdade eu não amava, eu só falava que amava, mas agora o homem quer aceitar Jesus, é isso? Glória a Deus. Aleluia. Já valeu o congresso. Valeu o congresso. Uma vida. Enquanto eu estava pregando para os crentes, uma vida estava ali e ouviu. Essas pessoas, mano, que se convertem ouvindo mensagem para crente, dificilmente se desvia, porque já sabem como é ser crente. Bendito seja o nome do Senhor. Tem mais alguém que, como ele, quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Mais alguém como ele? Ou mais irmãos que descobriram que não amavam nações, pessoas? Deixa eu te dizer mais uma coisa antes de orar. Ninguém ama a Deus mais do que ama as nações. Mas pastor, não tem que amar a Deus em primeiro lugar? Em primeiro, não diz que é mais, quer mais. Ama a Deus em primeiro, sobre todas as coisas, não é sobre todas as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é mais do que as pessoas. Lê o texto direito, tá bom? Ninguém ama a Deus mais do que ama pessoas. Meça o seu amor a Deus pelo tanto que você consegue amar as pessoas, porque o amor de Deus amou o quê? Pecadores, pessoas. E você vai amar com o mesmo amor de Deus, o amor que ama pessoas que não valem nada na nossa avaliação. Mas precisamos amar, porque amor não é sentimento, é decisão. Você decide amar. Deus decidiu me amar. O Senhor vai aceitar Cristo? Faça assim como eu. Faça assim.
Isso. Glória a Deus. Feche os olhos e diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e nessa hora eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Meu Pai, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me recebas como teu filho. Cuida de mim, cuida da minha família, e eu te prometo que eu serei fiel todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Merece uma salva de palmas esse homem, viu? Pai, aqui estão os teus filhos que vieram, que descobriram que até hoje não amavam de fato as nações, mas que eles se propõem a partir de hoje devotar o seu coração para amar as pessoas, amar as nações assim como Jesus as ama. Cuida de cada um de nós, de cada um dos teus filhos. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.